Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você sente que ninguém te entende, que nem mesmo você consegue explicar o que se passa aí dentro. Há dores tão profundas que nem nome tem, mas Deus conhece cada uma delas. Se esse é o seu momento, não saia deste vídeo. O Salmo 102 foi escrito exatamente para corações quebrantados, para pessoas que enfrentam dores internas, invisíveis aos olhos humanos, mas vistas claramente pelo olhar de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, visita agora essa pessoa que está com o coração abatido. Que o teu Espírito Santo revele propósitos mesmo em meio à dor. Que a tua presença, Senhor, traga cura interior, conforto e proteção. Que esse tempo de oração não seja apenas palavras, mas um encontro real com o teu amor incondicional. Fala conosco por meio do Salmo 102. Esse salmo foi escrito por um homem aflito, um servo de Deus que enfrentava grande sofrimento emocional e espiritual. O autor não é identificado, mas o que se percebe é a profundidade da angústia que ele expressa. Ele está diante de uma crise profunda, talvez física, talvez existencial, mas com certeza espiritual. Seu coração está em ruínas, sua alma grita, e sua oração é um clamor genuíno diante do trono de Deus. O cenário desse salmo é de completa vulnerabilidade. O salmista se sente consumido como fumaça, seus ossos queimam como brasas, e sua vida perdeu o sabor. Ele se sente abandonado, esquecido, rejeitado. Mas é justamente nessa condição que ele busca a Deus com toda a sinceridade possível. É uma oração sincera, feita com quebrantamento, não com religiosidade, e por isso, profundamente acolhida por Deus. Ele nos ensina que a presença de Deus se manifesta não apenas em celebrações, mas também em lágrimas. Que o nosso clamor, quando é verdadeiro, move os céus. E se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir um segredo espiritual escondido nesse salmo, um segredo que pode mudar a sua forma de orar e de enxergar a si mesmo diante de Deus. Senhor, ouve a minha oração, e chegue-te o meu clamor. Salmo 102, versículo 1. O clamor do salmista não é bonito, nem organizado, mas é real. Ele fala de um coração esmagado pela dor, onde as palavras não saem com clareza, mas com urgência. Ele não finge força, ele admite fraqueza, e é nesse lugar que Deus começa a agir. Não existe barreira mais frágil do que um coração quebrantado, e justamente por isso, é o tipo de coração que mais toca o céu. Deus não responde aparência, ele responde verdade. O salmista clama porque sabe que só Deus o entende por completo. Ele não busca conforto em pessoas, mas corre para os braços do Senhor. Esse tipo de fé é rara, porque é construída na dor e sustentada pela esperança. Em vez de se calar, ele ora. Em vez de fugir, ele dobra os joelhos. Sua oração sincera se torna um portal de cura emocional e restauração espiritual. É com a alma em pedaços que ele súplica: não escondas de mim o teu rosto. Essa frase revela o desespero de quem sente que tudo foi embora, menos a presença de Deus. Quantas vezes também nos sentimos assim? Ignorados, deixados de lado, invisíveis até para os que amamos. Mas Deus nos vê. Deus ouve até mesmo o que não conseguimos dizer. E Ele responde. Esse salmo mostra que não há necessidade de fingir diante do Pai. Ele acolhe o que é verdadeiro, mesmo que venha misturado com lágrimas, cansaço e dúvida. Esse clamor não é bonito aos olhos humanos, mas é precioso aos olhos de Deus. É fé em meio à fraqueza. E é nesse lugar, onde a alma sangra, que nasce uma das orações mais poderosas da Bíblia. Se você sente que está no limite, saiba, é aí que o socorro divino se manifesta. Quando não há mais forças, Deus se torna a força. Quando as palavras somem, Ele interpreta o silêncio. O Salmo 102 é uma lembrança viva de que não estamos sozinhos na dor. Ore com verdade, mesmo que a voz falhe. Porque Deus sempre responde o clamor que vem de um coração sincero. Os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como brasas. Salmo 102, versículo 3. A dor do salmista é tão intensa que atinge o corpo. Seus ossos queimam, sua pele seca, seu apetite desaparece. Ele sente o peso da angústia física, mas também revela algo mais profundo, uma alma doente, ferida, cansada de lutar. A oração que ele faz não pede apenas cura do corpo, mas uma intervenção completa, uma restauração da essência. Essa dor é emocional,
espiritual, e Deus entende isso. Quantas pessoas vivem esse tipo de dor hoje? Elas estão sorrindo por fora, mas por dentro mal conseguem respirar. É a dor que não aparece nos exames, mas que consome o ânimo, a esperança, a vontade de viver. Esse tipo de sofrimento exige uma oração sincera, não apenas por cura física, mas por cura emocional. E é isso que o Salmo 102 nos ensina: Deus se importa com tudo que nos fere por dentro e por fora. A presença de Deus é terapêutica. Quando o salmista coloca sua dor diante do Senhor, ele não encontra julgamento, mas acolhimento. O Pai não diz reaja, mas sim descansa em mim. Há dias em que tudo o que conseguimos fazer é respirar com dificuldade, e Deus sabe disso. Ele não nos exige forças que não temos, mas se oferece como fonte da nossa força. A cura começa no momento em que paramos de fingir. Esse trecho do Salmo é um espelho para quem já sentiu que perdeu o controle sobre o próprio corpo e mente. Mas também é uma janela de fé. Deus não despreza quem está fraco. Pelo contrário, Ele se aproxima com compaixão. A oração que brota desse lugar de exaustão se transforma em um grito por vida. E esse grito não fica sem resposta, porque há um tempo determinado de Deus para restaurar até mesmo aquilo que parece perdido. Se você está lutando contra uma dor invisível, saiba que você não está sozinho. Deus vê você. Ele entende o cansaço, a apatia, a falta de ânimo. Ele sabe o que é sofrer. E mais do que isso, Ele tem poder para restaurar. A cura dele vai além do físico. Ela invade a alma, renova o espírito e reacende o desejo de viver. Hoje, Deus quer tocar onde ninguém mais conseguiu alcançar. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja nas ruínas. Salmo 102, versículo 6. A solidão do salmista é profunda. Ele se compara a aves solitárias, deslocadas do seu ambiente, isoladas em meio à desolação. Essa imagem revela um estado emocional de abandono, como se ele não pertencesse a lugar nenhum. Mas ao invés de silenciar, ele transforma essa solidão em clamor. Ele não foge de Deus por estar só, ele corre até Deus por estar só. Esse momento de isolamento é, na verdade, o cenário de um encontro. Deus transforma desertos em altares e ruínas em salas de oração. Foi assim com Elias na caverna, com José na prisão, com João no exílio e também com o salmista. É no silêncio da ausência humana que ele ouve a presença divina com mais nitidez. A solidão, quando entregue a Deus, se torna uma escola espiritual. Muitas vezes, vemos a solidão como castigo, mas ela pode ser um chamado, um convite divino ao aprofundamento. O salmista nos mostra que estar só não é o mesmo que estar abandonado. Há uma presença que não nos deixa mesmo quando todos se afastam. É nesse lugar secreto, sem distrações, que a intimidade com Deus cresce. E é nesse vazio que Ele se revela por inteiro. O Salmo 102 nos ensina a parar de lutar contra o isolamento e começar a ouvir o que Deus quer falar por meio dele. Em vez de preencher com barulho ou distrações, que tal fazer como o salmista? Clamar, confiar, descansar. A solidão que machuca pode se tornar um campo fértil para um encontro transformador com o Senhor. Um encontro que não passa, não falha, não abandona. Se hoje você se sente como uma coruja em ruínas vendo tudo desmoronar ao seu redor, saiba que Deus ainda está com você. Ele está no meio das ruínas. Ele está no silêncio. Ele está nesse quarto vazio, nesse momento de lágrima contida. E o que Ele quer te dar é muito maior do que companhia. Ele quer te dar propósito, presença e paz. Ore. Ele está ouvindo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me elevaste e me abateste. Salmo 102, versículo 10. O salmista revela algo doloroso: não bastasse sua angústia interna, ele também é alvo de desprezo externo. Enquanto enfrenta suas lutas, ainda sofre zombarias, rejeição e palavras duras. A dor causada por outros fere mais do que muitas enfermidades físicas. Sentir-se humilhado no momento de maior vulnerabilidade é uma das experiências mais amargas que alguém pode viver. Mas até isso é apresentado em oração diante de Deus. Ele entende que, mesmo em meio à rejeição humana, há um propósito divino sendo cumprido. O mesmo Deus que o elevou permitiu que ele fosse abatido não para destruí-lo, mas para purificá-lo. Essa é uma verdade difícil de aceitar, mas necessária a dores que fazem parte da lapidação da alma. Às vezes, o abandono das pessoas nos empurra para os braços de Deus. E isso,
Por mais duro que pareça, é graça. Quando somos feridos por aqueles que deveriam nos acolher, corremos o risco de nos fechar para tudo, inclusive para Deus. Mas o salmista nos ensina a não deixar o coração endurecer. Ele continua orando, mesmo sangrando por dentro. Ele continua acreditando que o Senhor pode transformar sua humilhação em exaltação. Essa é a força da fé em meio à fraqueza. Muitos que escutam esta mensagem sabem exatamente o que é ser ignorado, excluído, criticado por quem mais esperavam apoio. Talvez você esteja vivendo isso agora. Mas Deus conhece cada palavra lançada contra você, cada gesto de frieza, cada olhar de desprezo. E Ele não apenas se importa, Ele se levanta em favor dos rejeitados. Ele honra os que foram humilhados. O Salmo 102 nos mostra que a dor causada por outros não define quem somos. A opinião das pessoas muda, mas o amor de Deus permanece. Quando o salmista entrega essa dor ao Senhor, ele dá um passo em direção à restauração. E você também pode fazer isso hoje. Sua história não termina na rejeição. Com Deus, o choro da humilhação se transforma no testemunho da exaltação. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu vou murchando como a relva. Salmo 102, versículo 11. O salmista olha para si mesmo e percebe como sua vida é passageira. Ele se vê como sombra que desaparece, como erva que seca. Esse reconhecimento da própria fragilidade não é desespero, mas reverência. É a consciência de que somos pó, e que a vida neste mundo tem um fim. Mas, ao mesmo tempo, ele declara que Deus é eterno, e isso muda tudo. A dor encontra consolo na imutabilidade divina. Enquanto ele se desfaz por dentro, Deus permanece firme. O contraste entre a limitação humana e a estabilidade divina traz consolo ao coração abatido. Deus não se desgasta, não envelhece, não muda. Quando tudo à nossa volta oscila, Ele continua o mesmo. Esse é o alicerce que sustenta o salmista. E também é o que pode sustentar a mim e a você, mesmo nas nossas crises mais profundas. Vivemos em um mundo de instabilidades. Sentimentos mudam, pessoas partem, planos falham. Mas Deus permanece. O Salmo 102 é um grito de esperança para aqueles que sentem que estão murchando, desaparecendo, perdendo forças. Deus não se esquece de quem o busca, mesmo que tudo mais pareça estar desmoronando. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. A finitude humana não é um castigo, mas um lembrete: precisamos de algo ou melhor, de alguém que esteja além do tempo. Quando colocamos nossa esperança no que é eterno, encontramos segurança mesmo em dias escuros. A oração do salmista não ignora sua dor, mas a compara com a grandeza de Deus. E isso transforma a perspectiva. A fraqueza humana se curva diante da força divina. Se hoje você se sente como uma sombra prestes a desaparecer, saiba que Deus é luz que nunca apaga. Ele é o mesmo Deus que sustentou o salmista e Ele quer sustentar você também. Olhe além da sua dor. Veja o Deus eterno que te ama. Ele é a âncora da sua alma, a rocha que não muda, o abrigo que nunca desmorona. A sua fragilidade não assusta Deus. Ela apenas revela o quanto você precisa dele. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Salmo 102, versículo 13. Aqui, o tom do salmo muda. Depois de tanto clamor, lágrimas e confissão, o salmista faz uma declaração cheia de fé: Deus vai se levantar. Ele crê que há um tempo determinado para a restauração. Isso nos ensina que a dor não é eterna, existe um momento marcado no céu para o recomeço. E quando esse tempo chega, nada pode impedir o agir de Deus. Mesmo envolto pela tristeza, o salmista profetiza a restauração de Sião. Ele crê que o mesmo Deus que permite o choro também tem um tempo certo para trazer alívio. Essa é a essência da esperança em Deus, saber que o sofrimento tem prazo de validade, mas a promessa de Deus é permanente. A oração dele não é mais apenas lamento agora, é declaração profética. Quantas vezes nós pensamos que Deus está demorando, quando na verdade Ele está preparando o momento exato. O Salmo nos mostra que há uma cronologia divina, onde cada estação tem seu propósito. A restauração pode até parecer tardia aos olhos humanos, mas ela nunca chega fora do tempo de Deus. O tempo determinado é um sinal de que Deus não esqueceu, Ele está agindo. Esse versículo é um bálsamo para quem está cansado de esperar. Deus se levantará. Ele não ficará indiferente à dor que você enfrenta.
Ele já estabeleceu um tempo para intervir, e a promessa é que esse tempo chegará. Enquanto isso, sua fé está sendo refinada, e seu espírito fortalecido. A oração não é em vão, ela está sendo ouvida e armazenada diante do trono do Altíssimo. Se você sente que está esperando há tempo demais, creia, o tempo determinado de Deus não falha. Há uma restauração a caminho. Há uma piedade reservada. Deus já marcou no relógio dele o momento em que o socorro virá. Continue crendo, continue orando, continue esperando. A mesma boca que clamou, agora profetiza. E esse é o milagre da fé, transformar lágrimas em declarações de vitória. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Salmo 102, versículo 18. O salmista, mesmo em meio à sua dor, olha para além do agora. Ele entende que sua oração não termina nele, ela ecoa nas gerações futuras. Isso é poderoso. Ele transforma seu sofrimento em semente, e sua oração em legado. Ao escrever sua experiência, ele planta fé no coração dos que ainda virão. A dor não é desperdiçada quando é consagrada a Deus. Essa visão de continuidade nos desafia a enxergar além da nossa própria história. O salmista sabia que sua oração poderia fortalecer os filhos e os filhos dos seus filhos. Isso muda a maneira como oramos. Não é só por nós, é por quem virá depois. O sofrimento pode se tornar testemunho, e o testemunho, herança espiritual. A fé que você vive hoje pode ser a resposta de oração de alguém amanhã. O Salmo 102 nos lembra que o que construímos com Deus permanece. Nossas orações têm memória eterna diante do Senhor. A cada clamor sincero, uma geração é impactada. O salmista estava fraco, doente, rejeitado, mas mesmo assim escreveu. E até hoje, suas palavras nos tocam. Isso é legado. O céu honra aquilo que foi feito em fé e entrega. Talvez você esteja lutando em silêncio, achando que sua oração não faz diferença. Mas ela faz. Deus está usando sua entrega para escrever uma história maior do que você imagina. Seus filhos espirituais colherão os frutos da sua perseverança. Cada lágrima que você derrama em oração está regando o terreno das próximas gerações. Não desista, você está deixando um rastro de fé. Seja qual for o momento que você esteja vivendo, lembre-se, você está construindo um legado. Sua vida tem impacto eterno quando vivida diante de Deus. O que você fala, ora e escreve hoje será memória viva amanhã. O povo que ainda vai nascer louvará ao Senhor por aquilo que você decidiu crer. Que essa verdade te inspire a continuar, porque vale a pena deixar um rastro de fé. Ele respondeu à oração do desamparado e não desprezou a sua súplica. Salmo 102, versículo 17. O salmista não tenta esconder sua fraqueza, ele a entrega a Deus. Ele se apresenta como um desamparado, sem forças, sem recursos, sem máscara. E é justamente assim que Deus responde. O que muitos considerariam um sinal de fraqueza, o Senhor transforma em ponto de acesso. A oração do fraco, quando é sincera, carrega uma força que o mundo não entende. A vulnerabilidade, quando entregue nas mãos de Deus, se torna plataforma para milagres. O salmista não é rejeitado por sua limitação, ele é acolhido. E isso nos mostra uma grande verdade espiritual: Deus não precisa da nossa performance, Ele quer o nosso coração. Quando assumimos que não conseguimos mais sozinhos, abrimos espaço para que o poder de Deus se manifeste com liberdade. Essa entrega é libertadora. Admitir a fraqueza diante do trono não é perder, é confiar. É dizer: Senhor, eu não tenho mais como sustentar tudo isso, mas sei que Tu tens. E nesse ponto, a oração muda de forma. Ela já não é feita com palavras bonitas, mas com gemidos profundos. E o Espírito Santo intercede. Deus transforma esse gemido em força sobrenatural. O Salmo 102 é um lembrete de que a fraqueza não nos afasta de Deus, ela nos aproxima. Ele não despreza a súplica do desamparado. Ele não exige força quando só há cansaço. Ele acolhe. Ele renova. E mais do que isso, ele levanta. A fé em meio à fraqueza é uma das expressões mais puras de confiança. É o grito de quem diz: eu não posso, mas Deus pode. Se você está no fim das suas forças, entregue-se. Não lute contra sua limitação, use-a como ponto de partida. Deus ama levantar aqueles que reconhecem sua dependência. Ele responde o quebrantamento com compaixão. E na sua fraqueza, Ele derrama força. Força que não vem da carne, mas do Espírito. Força que te coloca de pé,
quando tudo dizia que você iria cair. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Salmo 102, versículo 12. Em meio à instabilidade da vida, o salmista encontra uma âncora à imutabilidade de Deus. Tudo ao seu redor muda, os dias passam, o corpo enfraquece, as pessoas se vão. Mas Deus permanece. Ele é eterno, constante, inabalável. Essa verdade não é apenas teológica, ela é terapêutica. Saber que há um Deus que nunca muda traz paz ao coração mais abalado. Essa confiança transforma a maneira de ver a dor. O salmista não se desespera, porque sabe que seu Deus não foi afetado pela tempestade. O mesmo Deus que estava com ele nos dias bons continua ali nos dias difíceis. Isso gera estabilidade emocional e espiritual. A oração se fortalece não por causa do que se vê, mas por causa de quem se crê. A rocha não se move. Em um mundo de tantas opiniões, incertezas e mudanças, essa verdade é como um abrigo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não se adapta às circunstâncias, ele governa sobre elas. O salmista olha para cima e encontra segurança onde tudo mais falhou. É nesse olhar fixo no eterno que a fé renasce. Não há crise que altere o caráter de Deus. A imutabilidade divina é consolo para quem já perdeu o chão. Quando as emoções oscilam, quando os planos falham, quando a fé parece pequena, Deus continua sendo o mesmo. Fiel, amoroso, justo e presente. O Salmo nos ensina a orar com base nessa firmeza. A oração deixa de ser desespero e se torna confiança. Porque quem ora a um Deus imutável, nunca está falando ao vento. Se hoje tudo parece mudar rápido demais, agarre-se a essa verdade: o teu Deus não muda. Ele continua sendo a tua rocha, teu refúgio, tua torre forte. Ele não se esquece de você, não muda de ideia sobre você, não te abandona no meio do processo. Confie nessa constância e ore com fé, sabendo que o mesmo Deus que começou a boa obra vai completá-la no tempo dele. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência se estabelecerá perante-te. Salmo 102, versículo 28. O salmista encerra sua oração com uma visão profética. A fé de hoje gera proteção para o amanhã. Ele declara que os filhos dos servos de Deus habitarão em segurança. Isso não é apenas um desejo, é uma promessa. A fidelidade de um coração quebrantado se estende para além da sua própria geração. A oração que você faz hoje pode ser o escudo que guardará seus filhos amanhã. Essa promessa revela o coração paternal de Deus. Ele não cuida apenas de nós, ele guarda nossa descendência. A fidelidade dele atravessa gerações. O salmista encontra consolo em saber que, mesmo se ele não viver para ver, sua fé deixará raízes profundas. E essas raízes gerarão frutos de proteção, estabilidade e presença divina para os que virão depois dele. Em tempos de tanta instabilidade, essa palavra é um alívio. Quantas mães, pais e avós oram pelos seus filhos, netos, bisnetos. E talvez pensem: será que Deus está ouvindo? Sim, está. O Salmo 102 é a resposta às orações dos servos do Senhor e estabelecem um ambiente espiritual seguro para a descendência. Há uma blindagem que nasce da fidelidade e da intercessão. Esse é um chamado para continuar orando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A semente da oração pode parecer invisível hoje, mas ela florescerá no tempo de Deus. Cada clamor feito com fé é um tijolo de proteção para os nossos. E o Senhor promete que a descendência dos seus servos não será deixada ao acaso, mas estabelecida diante dele. Se hoje você carrega no coração o desejo de ver sua família protegida, lembre-se dessa promessa. Continue buscando, continue crendo, continue intercedendo. A proteção de Deus vai além do presente e ela se estende como um manto sobre aqueles que amamos. E quando confiamos essa geração nas mãos do Altíssimo, podemos descansar sabendo que Ele cuida melhor do que nós jamais poderíamos cuidar. O Salmo 102 é um convite à rendição sincera diante de Deus. Ele nos ensina que a oração mais poderosa não é a mais bonita, mas a mais verdadeira. Que a dor, quando entregue ao Senhor, se transforma em cura emocional, restauração espiritual e legado eterno. Mesmo em meio à fraqueza, Deus está presente. Mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele continua sendo a rocha inabalável. Esse salmo é mais do que um lamento, é uma jornada de fé. É a voz de quem escolheu confiar, mesmo sem entender. E hoje,
Essa mesma escolha está diante de você. Você vai continuar lutando sozinho ou vai se render diante do Deus que nunca muda e que promete restauração no tempo certo? O que você precisa entregar nas mãos de Deus hoje? Escreve aqui nos comentários qual parte do Salmo 102 mais falou com você. Compartilhe a sua experiência, porque a sua história pode abençoar outras vidas. Se essa palavra alcançou o seu coração, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas mensagens que Deus tem para te entregar. E olha, tem mais um vídeo abençoado te esperando aqui no canal. Ele está aparecendo agora mesmo aí na sua tela. Clica e continue sendo fortalecido pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te restaure e faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.